Me ajude em oração, por favor, porque esse pastor aqui é carente da misericórdia do Senhor, carente do Espírito Santo de Deus. Esse pastor aqui não tem a mínima capacidade de si próprio pregar a palavra de Deus. É o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo. Por isso eu peço que os irmãos concordem com essa oração. Senhor Deus, eu, pastor Nito, eu reconheço que eu sou pequeno. Diante da tua palavra, Deus, eu sou menor do que um grão de areia. Por isso eu te suplico em nome de Jesus que a grandeza, que a soberania do teu Espírito Santo venha sobre mim, para que esta palavra seja proclamada, não com conhecimento, não com intelecto que eu adquiri, mas somente por meio do teu Espírito Santo. Porque eu também preciso ouvir o que o Senhor falará aqui nesta noite. Por mais que aqui eu esteja pregando, os meus ouvidos carecem de ouvir a tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, por meio do teu Espírito Santo, troveja a tua palavra, e que o meu coração e o coração de todos que aqui estão reunidos tremam diante da tua palavra e sejam edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso, já disse isso muitas vezes, eu não me preocupo com quantidade de membros. Até porque eu passei um ano aqui nessa cidade pregando em cima de um carro de som e ninguém parava para me ouvir, mas eu sabia que a minha voz estava alcançando alguém. Parava ali na Praça do Peãozeiro, parava ali na ABB, parava lá naquele outro bairro lá do Parque da Exposição, nessa rua aqui de trás eu parava, em frente ao hospital eu parava, e não aglomerava uma multidão ali diante do carro de som, mas eu sabia que a minha voz, ao menos um coração estava alcançando. Eu louvo a Deus porque, como eu disse, não há no meu coração esse anseio de ficar contando quantidade de membros. Mas eu estava ali há pouco, o Espírito Santo me levou a contar. Meus irmãos, parece que nós temos muitas cadeiras para essa igreja. Mas você sabia que a quantidade de cadeiras que nós temos é praticamente o suficiente para a quantidade de membros que há nessa igreja? Porque contando as crianças acima de 2, 3 anos, somando com os adultos, são 30 pessoas, irmão Simvaldo. Se essas 30 pessoas com as crianças estivessem aqui nessa noite, apenas 3 ou 4 cadeiras estariam desocupadas. Eu entendo que alguns irmãos não vieram hoje por força maior. A minha esposa teve que socorrer a mãe dela, está com um probleminha na perna. O pai da Jússi vive constantemente ali guerreando contra o problema de saúde. Eu entendo quando ele não vem. O irmão Florindo, a mesma coisa, 105 anos. O senhor está quase empatando com ele, mas nunca vai alcançar, né? O irmão Florindo sempre vai estar na frente do senhor na idade. E assim, alguns irmãos que não estiveram aqui hoje têm ali o seu motivo. A Juraildes, toda vez que chove, o quintal dela alaga, e é um desespero, e choveu já no início da noite. Mas eu estava ali meditando no seguinte: eu não conheço outros pastores aqui no sentido de estar visitando as igrejas quando eles pregam, mas eu acredito que eu sou o pastor que mais prega a respeito da volta de Cristo aqui nessa cidade. E hoje a mensagem é a respeito da volta de Jesus. Eu acredito que não tem nem 3 semanas eu preguei com a mensagem a respeito da volta de Jesus. E ali na porta eu fiquei lamentando. Falei, Deus, parece que todas as vezes que eu vou pregar sobre a volta de Cristo, um monte de irmãos estão vindo na igreja. Justamente quando vou pregar uma palavra de alerta, de despertar a respeito de algo que pouco a pouco a igreja está se esquecendo ou não querendo. Que às vezes eu desconfio que nós, a igreja, queremos ficar tão ricos, tão prósperos, que nós não queremos que Jesus volte. Não, Jesus, não volte agora não. Deixa eu conseguir comprar meu carro primeiro. Deixa eu conquistar a minha casa. Deixa eu casar primeiro. Segura um pouquinho a sua volta. Mas ali eu estava meditando, Jesus, todas as vezes que eu vou pregar sobre a tua volta, um monte de irmão não vem. O Espírito Santo me disse, assim será na volta dele. Assim será no dia que Jesus voltar. Poucos estarão diante dele com o coração preparado, com a alma e o espírito alinhados, com os ouvidos prontos para ouvir o som da trombeta
e ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Mas que isso também sirva de alerta para mim, o pastor dessa igreja, para estar clamando por esses irmãos, porque por mais que haja motivos de estarem ausentes aqui da cidade, doenças, algum outro conflito, eu preciso orar, porque repousa sobre mim a responsabilidade de preparar esse pequeno rebanho, que parece pequeno, mas quando a gente vai contar descobre que são 30. Repousa sobre mim a responsabilidade de preparar esse rebanho, não para ser rico ou milionário nessa terra, mas prepará-los para a volta de Cristo. Então, mesmo que a maioria das cadeiras aqui estejam vazias, vou continuar obedecendo ao Senhor, sempre que o Espírito Santo me impelir a pregar a respeito da volta de Cristo. Amém? Quem aqui sabe quais foram as últimas palavras de Jesus na Bíblia? Jesus falou muitas coisas, Jesus ensinou muita coisa. O Sermão da Montanha é um ensino muito longo. Pode ter certeza que o que está registrado em Mateus é um resumo. Muitas coisas Jesus disse, mas as últimas palavras de Jesus na Bíblia foi: eis que venho sem demora. As últimas palavras de Jesus não foi: eu vou te abençoar, eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar um esposo, eu vou te enriquecer. As últimas palavras de Jesus foi: eis que venho sem demora. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 em diante. Assim diz a palavra de Deus, e a igreja preste atenção, porque a volta de Cristo não é brincadeira. Mas a respeito daquele dia e hora, a respeito de quê? Dia e hora. Haverá um dia e haverá uma hora. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo. Amém? Ontem, após a cerimônia aqui de casamento, eu sentei aqui por alguns minutos e eu comecei a refletir, porque veio ao meu espírito a lembrança desse texto. Porque o Senhor Jesus, nesse texto, diz que nos dias que irão anteceder a volta dele, além de guerras e rumores de guerra, pragas, pandemias, conflitos, acontecerá também isso aqui. Apesar de todas as dores que estarão ocorrendo no mundo, as pessoas não irão atentar que são sinais da volta de Cristo e continuarão vivendo a vida como se nada estivesse se aproximando, bebendo, se divertindo, casando, dando-se em casamento. Não que casar seja errado, mas as pessoas estarão vivendo a vida ali normalmente, sem saber que os anjos estão se posicionando nos céus, sem saber que o arcanjo já está levantando a trombeta para colocar na boca, sem saber que Jesus Cristo já se levantou do trono para surgir nos ares. Haverá conflitos e mais conflitos, e ao mesmo tempo a vida vai continuar, as coisas irão continuar, e as pessoas estarão totalmente despreocupadas a respeito da volta do Senhor Jesus. E quando eu falo as pessoas, eu não estou falando a respeito dos ímpios, porque vocês acham que um traficante aguarda a volta de Jesus? Não. As prostitutas, aqueles que estão no pecado, carecendo da misericórdia do Senhor, eles não esperam a volta do Senhor Jesus. Quando eu falo essas pessoas que estarão aqui nesse texto revelado, essas pessoas distraídas, eu falo a respeito de nós que estamos na igreja. Meus irmãos, quem vai ser pego desprevenidos? Aqueles que serão pegos desprevenidos não serão os ímpios, porque os ímpios não estão esperando a volta de Jesus. Somos nós que estamos aqui dentro da igreja. Somos nós que aqui estamos.
E a minha preocupação é, como pastor, será que eu estou de fato me preparando para a volta do Senhor Jesus? Será que de fato eu estou purificando meu coração? Será que de fato eu estou permitindo com que o Espírito Santo me leve a viver uma vida em paz com Deus e com os homens? A irmã Claudete aproveitou a oportunidade dela para exercer isso, exercer a paz. Houve um mal entendido ontem à noite, algumas chateações, mas ela aproveitou a oportunidade dela para exercer a paz. Ela poderia voltar para a cidade dela e não ligar para isso, mas maior é o que está nela do que o que está no mundo. E quando aquele que está em nós, Jesus Cristo, de fato governa as nossas vidas, meus irmãos, a nossa vontade não reina mais, a nossa alma, os ressentimentos, as mágoas não reinam, porque maior sempre é Jesus. Meus irmãos, nos prepararmos para a volta de Cristo consiste nisso. Consiste em viver um relacionamento com Jesus Cristo de tal forma que Jesus Cristo vai ditar cada um de nossos passos, que Jesus Cristo vai comandar a nossa vida, que Jesus Cristo vai coordenar, vai guiar, vai dirigir cada um dos nossos passos. Isso é estar vivendo uma preparação para a volta de Cristo. É uma vida de oração. É uma vida reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da misericórdia do Senhor. Se tem uma coisa que eu oro, meus irmãos, e eu oro mesmo, eu falo, Deus, que eu viva o chamado do Senhor e que eu não venha almejar ser aquilo para o qual o Senhor não me chamou. Porque, meus irmãos, se o chamado de Deus para a minha vida for viver todos os anos da minha vida pastoreando a Igreja Nova Jerusalém com apenas 30 membros, eu tenho que ser fiel até a morte a esse chamado. Porque muitos são os pastores que abandonam um pequeno rebanho porque receberam um convite para pastorear um rebanho maior. Não por causa do rebanho que é maior, mas por causa das notas que também serão maiores, da remuneração que serão maiores. Uma vida em preparação para a volta de Cristo é cumprir fielmente o chamado, é fazer aquilo para o qual Jesus Cristo nos chamou, sem querer ser aquilo que nós não recebemos a unção para isso. Meus irmãos, a volta de Cristo vai ser como a chuva que caiu há pouco. Quem esperava aquela chuva? Ninguém. Eu confesso que eu estava tão feliz, que maravilha, hoje não choveu, os irmãos vão para a igreja hoje sossegaram, não vai ter chuva. Já está chovendo novamente. É de repente. Se uma chuva que vem de repente, surpreende, pega a gente desprevenido, a mulherada corre para o quintal tropeçando para tirar a roupa do varal. Imagine a respeito da volta de Cristo. Vai ter correria. Meus irmãos, no dia da volta de Cristo, quando Jesus Cristo brilhar resplandecente lá no céu, o que vai ter de gente, talvez até dessa igreja, correndo para essa igreja, só faltando arrombar essas portas para se colocar aqui diante do público e clamar por misericórdia, acredite. Tomara que não aconteça isso aqui nessa igreja. Tomara que na volta de Cristo todos os membros da Nova Jerusalém estejam ali, aptos, com o coração realmente preparado e alinhado para ouvir a voz dele no chamado. E no versículo 42 de Mateus 24, Jesus ainda nos orienta da seguinte forma: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Por que a gente não leva a sério a palavra de Jesus? Ele está falando, vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem a hora. Fiquem atentos.
Vigiar e ficar atentos à vida dos outros, não à sua própria vida. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Como está a sua casa? Como está a sua mente? Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. É para nos alegrarmos? É. Mas a exortação é para estarmos atentos, para estarmos vigilantes, para estarmos com o nosso coração temente ao Senhor. Eu não sei quanto vocês, mas eu quero ver, eu quero contemplar Deus, se possível, que eu não parta desse mundo antes da volta de Cristo. Eu quero ver embora, é claro, eu também vou ver. Até porque a palavra de Deus diz que no dia da volta de Cristo, olha só o que acontecerá: os mortos ressuscitarão primeiro. Nós ficaremos aqui esperando a nossa vez. Olha só o privilégio dos mortos em Cristo, que prevaleceram, que foram fiéis até a morte. Eles terão o prazer de encontrar Jesus primeiro. Mas o meu desejo de estar em vida na volta de Cristo é para sentir a emoção, é para sentir a alegria, é para sentir a euforia. Ah, meus irmãos, eu vou pular demais de alegria. Eu vou pular demais de alegria. Se Levi estiver no meu colo, eu vou jogar ele para cima. Mas antes desse dia, eu preciso permitir com que o Espírito Santo quebrante o meu coração. Antes que essa alegria venha ao meu coração, eu preciso permitir com que o Espírito Santo traga tristeza ao meu coração. Como assim, pastor? Tristeza, assim, tristeza. Tristeza diante de uma vida miserável, de uma vida em pecado, de uma vida que ainda não está desperta e vigilante para a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, há quanto tempo o pecado não causa tristeza na minha vida e na sua vida? Há quanto tempo? A nossa maior tristeza, meus irmãos, não deveria ser falta de dinheiro, não. A nossa maior tristeza não deveria ser não ter condições para viajar, de ter aquele celular, de ter um carro. A nossa maior tristeza deveria ser o pecado. O pecado deveria ser a nossa maior tristeza. E a cada dia que passa eu percebo em mim. Eu não estou apontando o dedo para ninguém aqui. A cada dia que passa eu percebo: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou deixando de sentir tristeza. O arrependimento vem, eu peço perdão, mas eu não estou sentindo mais aquela tristeza que Davi sentiu. No Salmo 51, Davi diz que ele estava tão triste, tão abatido por causa do pecado, que os ossos dele estavam doloridos. E aquele homem não estava mentindo. Ele estava totalmente quebrantado diante do Senhor. O pecado estava trucidando até mesmo os ossos dele. E quantas vezes que nós pecamos e temos a cara de pau de vir para a igreja sem pedir perdão, e temos uma cara de pau ainda maior de receber a oportunidade, de aceitar a oportunidade. Jesus Cristo está voltando, e Ele pode voltar justamente quando você estiver segurando o microfone. Jesus Cristo pode voltar justamente agora, quando eu estou aqui pregando. E quão constrangedor e vergonhoso será para mim, um pastor, um pregador, no dia da volta de Cristo, todo mundo subir e eu ficar aqui lamentando, chorando e entristecido. E é uma realidade. É uma realidade. Mas, pastor, o que fazer? O que fazer? Se renda ao Senhor. Se renda, meus irmãos. O Evangelho é simples. Todas as outras religiões são complicadas. Todas as outras religiões que existem na face dessa terra exigem muito e muito dos seus adeptos. O cristianismo não.
O Evangelho de Jesus Cristo é simples, muito simples. Sabe qual é a única exigência de Deus? Filho meu, dá-me o teu coração. Somente isso, meus irmãos. Dá o coração para Deus com sinceridade, com verdade. É o primeiro passo para que o Espírito Santo comece a nos preparar para a volta de Cristo. Filho meu, dá-me o teu coração. E nós ouvimos Jesus também dizer: se você tem sede, vinde a mim e beba. Como o cristianismo é simples, como o Evangelho é simples, é só entregarmos o nosso coração para Deus, basta irmos até Jesus e beber, basta segui-lo, é simples. Nós não somos obrigados a fazer promessas, nós não precisamos nos prostrar diante de imagens, nós não precisamos subir escadarias de joelhos para Deus nos abençoar. Nós não precisamos fazer isso ou aquilo. Basta darmos o nosso coração e ir até Jesus e beber da presença dele, e aí estaremos sendo preparados para a volta de Cristo. Mas nós não queremos dar o nosso coração para Deus, sabe por quê? Porque nós queremos só receber. Só queremos só receber e só receber. Nós não queremos ir até Jesus para beber da água que Ele tem para nos dar, sabe por quê? Porque nós não queremos abandonar a água suja que nós estamos bebendo. Nós estamos preferindo permanecer naquela cisterna suja e imunda, de preguiça, de comodismo, onde até uma formiga nos impede de vir para a igreja. Certa vez ele disse que aquele que beber da água que ele tem a dar, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para sabermos se de fato estamos bebendo da presença do Senhor Jesus, basta olharmos para o nosso coração. O que está fluindo no nosso coração? Rios de águas vivas ou águas imundas e poluídas? Poluída de mágoa, de ressentimento, de ódio, de falta de perdão. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. E que a igreja Nova Jerusalém, de fato, esteja a caminho da Nova Jerusalém. Porque caso contrário, vai ser só um nome aí na frente, ó. Caso contrário, vai ser só um banner. Que nós, Igreja Nova Jerusalém, de fato, venhamos viver uma vida caminhando para a Nova Jerusalém, a cidade celestial, para onde Jesus Cristo nos levará. Amém?